Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a divisão celular. Em especial, eu vou conversar com vocês sobre a mitose, divisão celular do tipo mitose. E a pergunta é, por que as células se dividem, né? Qual que é a função dessa mitose, né? Por que elas fazem isso? A mitose, em especial, a principal função dessa mitose é um processo de crescimento. Nesse sentido, se a gente for pensar lá no encontro, quando o espermatozoide do seu pai encontrou o óvulo da sua mãe, a gente tinha uma única célula, que era chamada de zigotinho, né? E hoje você tem trilhões de células. Então, esse crescimento é responsável, esse aumento de número de células é uma responsabilidade da divisão celular. Outra função é a cicatrização. Por exemplo, se você for pensar em todos as peraltices, digamos assim, que você fez enquanto criança, todas as cicatrizes que você teve, se hoje essas cicatrizações, né, não tivesse acontecido o processo de cicatrização, graças à divisão celular, você seria hoje um mutilado. Quando andasse na rua, o pessoal ia ficar com medo de você porque você estaria sangrando, né, com todas as suas feridas abertas. Suponhamos que isso fosse possível. Uma outra função é a reposição celular, né? A todas, digamos, a maioria das células, elas passam por um processo de apoptose, que é um processo que diz mais ou menos qual o tempo de vida daquela célula e vai dizer quando ela vai começar a morrer ou não. E essas células têm que ser repostas, algumas com mais frequência, outras com menos. Os neurônios, por exemplo, que a gente nasce, a gente mantém eles no decorrer da vida. Na verdade, não que a gente mantenha, a gente vai diminuindo o número deles no decorrer da vida. Mas o que eu quero dizer é que você não vai aumentar o número de neurônios no decorrer da vida. Então, essas são as três principais funções do nosso corpo, né, da mitose. Mas a mitose também pode ter uma função de reprodução assexuada. Lógico que daí não vem para a espécie humana. Reprodução assexuada, que é aquela reprodução que ela não precisa de gametas para estar acontecendo, né? Então, não tem variabilidade de material genético. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês, que a maioria de vocês já viram, é a questão, por exemplo, quando eu pego uma folhinha de violeta e coloco um pouquinho de água num copo, e esse processo induz que ocorra um enraizamento dessa planta. E essas raízes que nasceram ali, elas só nasceram por quê? Porque você estimulou ela, colocando ela em um pouquinho de água, e desse caule foi estimulado, né, graças a hormônios, uma série de coisas que vai estar acontecendo ali, o processo de mitose. Vai aumentar o número de células, depois você vai conseguir transferir essa folha para uma terrinha e você vai ter uma nova violetinha ali, né? E é lógico, se a violeta inicial era rosa, a violeta filha também era rosa, porque não vai ter uma variabilidade genética. Então, a mitose, ela tem essa característica. Eu vou ter uma célula que vai se dividir em duas células exatamente iguais, como se eu estivesse formando clones, né? Então, normalmente, o esquema de mitose que a gente vê por aí é assim, uma célula 2N que se divide, né, em duas células também 2Ns, né? Então, aqui eu diria que é uma célula diploide, e essa célula diploide vai se dividir em duas células também diploide, tá? Então, assim, como que eu consigo manter esse número de diploide? Como que eu consigo manter esse número de cromossomo? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: no caso da espécie humana, se eu tenho uma célula de 46 cromossomos e eu vou dividir essa célula de 46 cromossomos, faz de conta que essa daqui é a célula mãe, essa aqui é a célula mãe, eu vou dividir ela em duas células com também 46 cromossomos. Né? As células filhas também, né, são chamadas de células filhas, também vão ter o mesmo número de cromossomo da célula mãe. Então, a gente fala de divisão celular, mas na verdade é uma multiplicação, porque eu vou ter uma multiplicação de célula, que eu tinha uma, aqui eu tenho duas, né? Então, essas células vão crescer, e essas duas vão dar origem, depois que crescerem, a outras duas, e assim vão estar crescendo.
certo? Então, vamos continuar aqui falando de um processo que vai anteceder a divisão celular do tipo mitose, e inclusive também do tipo meiose, que é a próxima aula, que é o processo de intérfase, que é o período que ocorre entre as divisões celulares. Né? A intérfase é extremamente importante para a gente entender a mitose, porque ela vai explicar como que aquela célula vai acontecer. A intérfase ela é dividida em G1, S e G2, tá? O que vai acontecer em cada uma dessas três fases? Em G1 vai acontecer a síntese de RNA e proteínas, tá? Então a célula vai estar crescendo. Em G2 vai acontecer a mesma coisa, síntese de RNA mais proteínas, certo? Só que em S a gente vai ter a duplicação do DNA. Não sei se vocês estão lembrados. A gente tem lá a duplicação do DNA, ou replicação, né? Eu particularmente gosto até mais do termo replicação, que é onde a gente vai ter lá adenina, timina, citosina, guanina fazendo as ligações, né? Se é A, T, se é C, G, G, C e TA. Então vai ser mais ou menos isso que vai acontecer em S, essa duplicação do material genético. O que vai acontecer então? Normalmente, vestibulares, concursos, provas, eles colocam mais ou menos assim um gráfico, né? Que a gente vai ter aqui G1, S e G2, né? G1, S e G2. Então aqui é tempo e aqui é material genético. Vou colocar assim, cromátide, na verdade, a gente poderia colocar. Então em G1 eu tenho essa cromátide com apenas um braço. Em S acontece a duplicação dessa cromátide, então é como se eu tivesse essa cromátide começando a ter dois braços. E em G2 eu tenho esse cromossomo com as duas cromátides. Então aqui eu tenho um cromossomo simples, e aqui eu tenho um cromossomo duplo. Por que duplo? Porque ele tem duas cromátides. Então, naquele velho esquema que a gente viu lá de G1, S, G2, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter os meus cromossomos com duas cromátides, certo? E daí, nas outras células, quando elas se dividirem, cada um desses cromossomos, eles vão se dividir também. E cada cromátide dele vai para uma célula, tá? Isso aqui não é possível, porque a gente está falando, só se fosse uma célula N, né? Porque aqui a gente só tem um cromossomo. Mas eu fiz isso só para vocês entenderem mais ou menos o processo. O ideal seria se eu tivesse feito algo mais ou menos assim. Uma célula, né? Dois cromossomos duplos. Aí eu vou dividir, eu vou ter uma célula agora aqui com um cromossomo duplo, com dois cromossomos simples. E uma outra célula aqui com dois cromossomos simples também, certo? Então, eu teria aqui uma célula 2N e aqui duas células N. Considerando que o meu N agora, duas células também 2N. Considerando que o meu N agora é 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, eu vou ter dois cromossomos aqui e dois cromossomos aqui, certo? Bom, aí, a partir disso, a gente vai ter o processo de mitose, que eu vou deixar para um outro momento, para vocês entenderem bem esse, tá bom? Por hoje é só, por enquanto é só. Daqui a pouco a gente continua. Beijão.